Olha, implantes dentários já são super comuns, né? Muita gente usa. Mas o sucesso deles, isso depende de uma coisa: a fusão perfeita com o osso. E é aqui que a gente entra. Nessa análise, baseada numa revisão científica, a gente vai investigar uma pergunta que parece simples, mas é importantíssima. Será que uma vitamina, algo tão básico, pode ser o que define o sucesso ou o fracasso de um implante? Pois é, a pergunta é essa mesma. E se uma única vitamina pudesse ser o fator decisivo para o sucesso de um implante dentário? Pensa só, um elemento tão comum que a gente muitas vezes nem dá bola pode ser a chave de tudo. Vamos mergulhar nas evidências para ver se essa vitamina é de fato a heroína anônima da história. Beleza. Então, para a gente entender essa conexão, primeiro a gente precisa conhecer os personagens principais dessa história, né? De um lado, o processo que faz o implante grudar no osso. Do outro, a tal vitamina que pode estar controlando tudo por trás dos panos. Então, o nome do jogo é ósseo-integração. É uma palavra chique para dizer que o osso precisa crescer e se agarrar no implante, sabe? Eles têm que virar uma coisa só. Quando isso dá certo, o implante fica firme, funcional, é exatamente como um poste que a gente fixa no concreto. É esse processo que está no centro de tudo. E aí, entra a nossa estrela, a vitamina D. Mas olha, não pensa nela só como uma vitamina qualquer. Ela é muito mais que isso. Na verdade, ela funciona como um hormônio, um verdadeiro maestro da orquestra dos nossos ossos. Ela que comanda o cálcio, o fósforo. Basicamente, ela dá as ordens para as células que constroem e reparam o osso. O papel dela é fundamental. E de onde vem essa vitamina? Bom, principalmente do sol e da alimentação. A gente vê aí na lista peixes, fígado, ovos. Mas a revisão científica que a gente está analisando aponta uma coisa bem importante. Em muitos lugares, tipo no norte da Europa ou da América do Norte, o sol não dá conta do recado o ano todo. E aí a alimentação e a suplementação viram peças-chave. Ok, vamos para a primeira parte da nossa investigação. O que será que os estudos em animais nos contam? É aqui que a ciência consegue controlar tudo direitinho, sabe? Para ver o efeito direto, sem interferência. E olha, a base que a gente tem aqui é bem robusta. Essa revisão juntou dados de 13 estudos diferentes. A gente está falando de pesquisas controladas em ratos, camundongos, coelhos e até cães. É bastante coisa. Essa variedade toda dá uma confiança bem grande para a gente começar a entender o que acontece biologicamente. E o que esses estudos mostraram? Bom, um padrão muito, mas muito claro. De um lado, quando faltava vitamina D, a formação de osso novo em volta do implante ficava ruim, prejudicada mesmo. Agora, do outro lado, quando os animais recebiam suplemento, a história era outra. A união do osso com o implante ficava mais forte, a ósseo-integração era bem melhor. E agora vem um detalhe fascinante. O efeito positivo da vitamina D ficava ainda mais evidente em animais que já tinham algum problema, como o diabetes ou osteoporose, doenças que, a gente sabe, já afetam os ossos. Isso é um sinal, né? Sugere que a vitamina não é só um bônus, mas pode ser um fator de proteção super importante para quem já tem um risco maior. Certo, os resultados nos animais são bem claros. Mas a grande pergunta é: e na gente? Funciona do mesmo jeito em humanos? Chegou a hora de passar para a próxima fase da análise e ver o que os estudos com pessoas dizem. Olha só esse gráfico. Ele vem de um estudo que analisou quase 2.000 implantes. E o que ele mostra é impressionante. Presta atenção na tendência. Para quem tinha deficiência severa de vitamina D, a taxa de falha do implante passava de 11%. Conforme os níveis da vitamina sobem, a taxa de falha despenca. A correlação aqui é muito forte, não dá para ignorar. E além dos números dos grandes estudos, tem as histórias de pessoas reais que são muito, muito interessantes. Imagina só, a pessoa coloca um implante, falha. Coloca outro, falha de novo. Ninguém sabe o porquê. Aí vão investigar e descobrem uma deficiência de vitamina D. E o que acontece quando corrigem essa deficiência e tentam de novo? O implante dá certo? É um caso isolado? Sim, mas é uma pecinha que se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça que a gente está montando. Beleza, então chegou a hora da gente juntar todas as peças. O que a gente pode concluir quando coloca lado a lado o que vimos nos animais e nos humanos? Vamos organizar o pensamento aqui. Nos estudos com animais, a evidência é forte. Ponto. Nos estudos com humanos, a gente tem uma ligação clara, mas que a ciência ainda chama de sugestiva. E os relatos de caso? Bom, eles contam uma história que bate com todo o resto. Então, quando a gente junta tudo isso, o cenário que se forma é bem convincente.
A própria revisão científica que estamos usando como base termina com um otimismo cauteloso. Os autores dizem que, apesar da evidência em humanos ainda ser considerada leve, ela apoia sim a ideia de que a suplementação de vitamina D ajuda na osseointegração. Mas, claro, eles reforçam que mais pesquisas são necessárias para bater o martelo. Então, para a gente fechar as contas, a conexão é forte nos animais e muito, muito promissora nos humanos. A falta de vitamina D parece ser, sim, um fator de risco, e a suplementação aparece como uma ferramenta poderosa, principalmente para quem já tem outras condições de saúde. A ciência aponta para uma direção bem clara, mas a gente ainda precisa daquele estudo final em humanos para dar o veredito definitivo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Com base em tudo que a gente viu. Será que um dia um simples exame de sangue para medir a vitamina D vai se tornar padrão antes de qualquer implante dentário? A ciência ainda não bateu o martelo, mas as evidências que a gente discutiu hoje, elas com certeza sugerem que essa é uma ideia que vale e muito a nossa atenção.